Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 4 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O crepúsculo do ditador e o fim do mito. O silêncio do medo na Rússia foi interrompido. O que antes eram sussurros nos corredores escuros de Moscou, agora são gritos de revolta que ecoam na televisão estatal e nas redes sociais. Isso é um abalo nos pilares do poder. Vladimir Putin, o homem que construiu uma imagem de controle absoluto por mais de 2 décadas, está diante do seu maior desafio, a insurreição de sua própria elite. Hoje, vamos analisar um movimento sísmico na política russa. Propagandistas, já falei inúmeras vezes as posições de alguns deles, mas esses propagandistas, correspondentes de guerra, advogados influentes, que antes eram os cães de guarda do regime de Vladimir Putin, agora estão mordendo a mão que os alimenta. As ações concretas, vocês vejam bem, para se livrar de Putin, já começaram. E o mundo assiste ao que pode ser o ato final de um tsar em declínio. Isso é uma queda de um tabu, inclusive, é o diagnóstico de uma demência. A tendência é clara, perturbadora para o Kremlin. O cientista político e militar Kirill Sazonov trouxe à tona uma mudança de comportamento sem precedentes. Correspondentes de guerra russos, os chamados Z-bloggers, que têm milhões de seguidores e acesso direto ao front, perderam o medo. Eles agora criticam abertamente as políticas de censura e o bloqueio das redes sociais, rotulando as decisões de Putin como obsoletas. Isso é uma coisa que não se faria há um ano atrás, né? Era um outro clima, né? Mas um limite perigoso foi ultrapassado. Um propagandista influente escreveu recentemente que quando alguém com mais de 70 anos para de pensar e passa apenas a proibir tudo, isso tem um nome, segundo esse blogueiro: demência. Em um sistema onde criticar o líder é um passaporte para a prisão ou algo pior, ver essas declarações sendo republicadas e não punidas é um sinal de que a ordem foi dada. Como observa Sazonov, a elite russa está jogando Putin aos lobos, porque sente que ele não vai durar. Seja por uma derrota militar iminente nas mãos dos ucranianos, ou por um colapso de saúde, ou por uma eliminação arquitetada por seu próprio círculo. O veredito interno é que o tempo de Putin acabou. Isso é um motim de... Vou falar agora, já falei algumas coisas, mas é importante citar para dar nessa sequência a questão do Ilya Remezlo e o desastre catastrófico que se avizinha. O caso de Ilya Remezlo é talvez o mais emblemático dessa ruptura, né? O advogado com ligações profundas com agências de segurança, a da KGB, é um defensor fervoroso da invasão. E Remezlo mudou o tom de forma radical. Ele agora chama o conflito de desastre catastrófico e aponta números que o Kremlin tenta esconder a todo custo. Baixas que se aproximam da marca aterrorizante. É um russo falando, ele era ligado aos órgãos de informação, né? Ele era ligado ao Kremlin diretamente, com trânsito livre no Kremlin, e ele diz o seguinte, ó: número catastrófico, as baixas russas se aproximam da marca aterrorizante de 2 milhões de homens. Então, quando eu digo que o número da Ucrânia não está certo, é que ela não consegue ver tudo. Ou além, né, porque muitos ataques com drones, etc., mísseis, avião. Então, a marca de 2 milhões. É muita gente, ou seja, perdeu 2 milhões. Ele entrou na Ucrânia em 2022, no dia 24 de fevereiro, às 0 horas aproximadamente, com 200 mil, 180 mil. Depois de algumas semanas mandou mais 20 mil, ou seja, vamos considerar 200 mil.
aquele exército não existe mais, e ele já algumas vezes, né, pelo menos 10 vezes mais, ele já perdeu do que ele entrou com o exército que treinou para invadir a Ucrânia. Não sobrou ninguém. E outros também não. Perdeu 10 exércitos aí, né? 10 exércitos ele perdeu. Iguais àquele que ele entrou na Ucrânia. Eu acredito no número russo, que eles sabem, só que eles não divulgam. E essa audácia desse Remeslo foi além. Ele declarou publicamente que Putin deve ser processado como um criminoso de guerra e um ladrão. Então, esse tipo de declaração, vinda de alguém do núcleo de defesa do regime, num terremoto. Remeslo afirmou estar preparado para a prisão, acreditando que a história provará que ele está certo, segundo falou o sociólogo Igor Eidman, não tem H, Eidman. Isso não é o delírio de um indivíduo isolado, mas a evidência de uma conspiração de uma parcela significativa da classe dominante russa. Essas elites estão desesperadas para aceitar ofertas de negociação externas e congelar a guerra antes que o Estado russo desmorone por completo. Ou seja, a elite já tem essa sensação de que a Rússia está desmoronando, que no teatro de operações o exército já desmoronou. Né? E eles chamam o ditador de Aquela, né? O Aquela está velho, a preparação para o golpe. Né? O provérbio russo do Aquela é o lobo líder, né? Que já não consegue mais caçar e erra. Seus alvos nunca foi tão leal. Então é o Aquela ou Aquila, eu não sei como é que seria essa pronúncia, é na tradução, como em português, acho que é o Aquila. Né? A sociedade russa está sendo preparada psicologicamente para a substituição de Putin. O Kirill Sazonov e outros analistas sugerem que os métodos tradicionais de sucessão russa podem estar de volta à mesa. Quando um líder se torna um fardo para a sobrevivência da elite, o destino não é bom, costuma ser selado com uma doença súbita, uma caixa de rapé na têmpora ou o que chamam de overdose de chumbo no corpo. Né? Os russos chamam de overdose de chumbo no corpo. Estou falando o que vem de lá, né? A rejeição de Putin às propostas de congelamento da guerra enfureceu os oligarcas e militares que veem seus ativos e seu poder derretendo a cada dia do conflito. Eles não querem mais morrer por uma visão imperial falida. Eles querem sobreviver. O amadurecimento dessa ideia na sociedade russa é o prelúdio de um golpe que pode acontecer a qualquer momento nos bastidores do poder. Os generais, os comandantes de unidade, coronéis, tenentes-coronéis e a tropa também está cheia de morrer. Até postos de comando têm sido semanalmente atacados, onde oficiais superiores, outros oficiais também perecem nesses ataques com drones, com mísseis ucranianos. E eles não querem mais isso. E isso eles já estão deixando claro. E estão juntos com a elite de oligarcas que quer que pare a guerra, porque eles não querem mais perder dinheiro. Já perderam muito dinheiro. Tem gente que diz, estou falido. Então, na realidade, para concluir, isso é o fim de uma era. E é uma era que nós estamos testemunhando, o mundo testemunha, nós estamos testemunhando os espasmos finais de um regime que se canibaliza. A elite russa entendeu que para salvar a Rússia, ou pelo menos a si mesma, eu acho que ela quer primeiro salvar a si mesma. Se der tempo, eles salvam a Rússia. A lealdade foi substituída pela sobrevivência. O tsar está isolado em seu bunker. Enquanto lá fora, aqueles que ele mesmo criou preparam preparam o palco para a sua saída definitiva. O desfecho dessa guerra pode não ser decidido no campo de batalha, mas nos gabinetes de Moscou. Aquilo que muita gente teme, muita gente não quer que aconteça, né? Mas como o ditador da Rússia tem uma posição firme que a guerra deve continuar, continua fazendo seus atos para promover a guerra, embora que ele já reconhece que a Rússia está em dificuldades econômicas e assim mesmo ele teima em continuar. E não quer negociar com a Ucrânia. Ele só aceita negociar com a Ucrânia se a Ucrânia já, antes na negociação, disser o seguinte, tá bom, pega o Donbass, pode ficar com tudo. E a Ucrânia não vai fazer isso. Né? Então, essa é um fato e acho que nós estamos vendo que talvez alguns fatos sejam precipitados ainda durante esse ano.
E eu acredito que essa ofensiva de verão é que vai dar o tom do que vai acontecer depois disso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.